Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito bem, começando agora mais um programa Cultura Geral, bem atrasado hoje, né? Mas hoje está bem corrido, assim, tivemos alguns problemas técnicos, mas estamos aí para fazer esse programa super bacana, né? Com essa turma do Oswaldão, e vamos falar um pouco de fonoaudiologia também, os cuidados que a gente precisa ter com a voz. Vamos falar um pouquinho de feira também, a importância da feira na sociedade brasileira, né? Essa cultura mundial, né? Que o povo brasileiro abraçou isso como quase que como uma matriz cultural, né? Eu acho que é muito importante a gente tratar desses assuntos que são ligados à nossa comunidade, ligados às pessoas da nossa cidade, não só da nossa cidade, mas do Brasil inteiro. A feira é uma confraternização que cerca toda a sociedade mundial, né? Essencialmente a sociedade brasileira que vive muito através de feiras, né? No seu convívio quase que diário, né? Em todos os lugares, se você pegar nas grandes capitais e nas regiões metropolitanas, são cobertas de feiras, e finais de semana também. Então eu acho que é muito importante a gente tratar desses assuntos e tratar também dessas pessoas que estão criando essa nova possibilidade de relacionamento humano, já que as redes sociais, né? Esse desenvolvimento tecnológico está muito avassalador, e criar esses ambientes e incentivar esses ambientes é muito importante para a gente hoje em dia. Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. É sempre um prazer todos os dias fazer aqui o Cultura Geral ao vivo, pelo menos de segunda a quinta-feira, e nos outros dias nas reprises, né? Ana Maria, seja muito bem-vinda aqui ao Cultura Geral, amiga do meu amigo, irmã do meu amigo João, né? Obrigada, e é um prazer Beto. te receber para a gente poder falar um pouquinho também dessa coisa do cuidado com a voz que a gente precisa ter, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Ô Bruna, essa turma aí mudou, saiu todo mundo aqui de cima, foi lá, você saiu do Retiro, vai saindo todo mundo, juntou todo mundo ao Oswaldão. Né? Seja muito bem-vinda aqui, a gente falar um pouquinho dessa socialização humana, né? Sim. Esse modo tão antigo, e está virando novidade de novo, né? Socializar de novo em feiras está virando novidade de novo. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Betão. Ô Breno, eu sei que pôs essa turma toda para andar e conseguiu casar com todo mundo aí, Dandan, que daqui a pouco entra e tal. Seja bem-vindo aqui para a gente poder falar um pouquinho dessa quermesse aí, dessa ideia de transitar nessa ideia antiga que é as feiras e quermesse. Muito obrigado, Beto. É sempre um prazer aqui poder estar contribuindo um pouco, não só para a cultura de Nova Lima, mas também para um pouco do econômico dos feirantes. A gente poder estar contribuindo é muito bom, estar unificando o bairro. Eu vim aqui do BNH, aqui também temos uma feira excelente aí que a turma proporciona. Então, assim, é muito bom a gente poder contribuir para a sociedade como um todo. Vou começar com o Bruno. Vamos lá. Ô Bruno, de onde é que surgiu essa ideia de fazer a feira e como é que conseguiu fazer essa sintonia assim, de todo mundo? Na verdade, o bloco do Oswaldão começou lá no nosso prédio, né, Breno? Correto. Nós fizemos uma inauguração quando a gente foi morar lá. E no final do churrasco, Breninho falou, gente, vamos fazer um bloco de carnaval? A gente coloca o nome de Oswaldão, porque ele é o nome do Padre Oswaldo, né? Que é o nome do nosso bairro. Vamos fazer o bloco do Oswaldão? Vamos fazer o bloco do Oswaldão. E a partir daí, com os nossos vizinhos, Daniel, Fred, Augusto, outras pessoas foram agregando e comprando a nossa ideia. A ideia do Breno, né, Breno? E a partir daí, fizemos o primeiro carnaval. Foi um sucesso, as pessoas gostaram muito. A gente leva um slogan, um bloco infantil e muito familiar. Então, como você bem disse, Betão, a gente está muito, assim... disperso? E as pessoas estão sentindo falta. Né? Uma oportunidade de encontrar com pessoas que a gente não via há muito tempo. E o bloco só vem crescendo. E com a quermesse, por que veio a ideia da quermesse? A gente precisava de dinheiro para conseguir, né, fazer a estrutura, ajudar na estrutura do nosso evento. Então a quermesse, a barraca da cerveja da quermesse,
o fim lucrativo é para o bloco fazer esse tipo de demanda. Às vezes um banheiro químico, né? Que às vezes a gente precisa alugar no dia do carnaval. E é muito bacana, sabe? Dessa vez, eu fiquei responsável por entrar em contato com os feirantes. Sim. Sabe, eles agradecem tanto, sabe? As pessoas são muito agradecidas porque às vezes é a única fonte de renda que eles têm. Sabe, a gente nunca deixa de fazer também alguma coisa pelo social. Primeiro carnaval nós recolhemos leite. Na primeira quermesse recolhemos roupas. Na segunda também. Dessa vez nós vamos recolher lacres de latinha de cerveja e refrigerante que serão revertidos em cadeira de rodas. Sabe? Então, e quando nós lançamos essa campanha, quem nos procurou foi o pessoal da comunidade São Luís Gonzaga, da Vila São Luís, que eles estão com uma campanha de latinha, para vender latinha para conseguir coisa para a comunidade deles. Olha que bacana. Né? A gente ajuda com o lacre, a cadeira de roda, e com a latinha, a comunidade de São Luís. E com isso, a gente tem ganhado muita credibilidade das pessoas, dos vizinhos, porque os feirantes são, primeiramente, convidados, os feirantes do bairro. Né? Aí, se a gente não preenche todas as vagas das barracas, a gente dá oportunidade para outras pessoas de Nova Lima. Mas a gente procura atender todos os feirantes do Oswaldo Barbosa Pena. Tem artesanato, tem feijão tropeiro, mexidão. As pessoas, sabe, ficam muito empenhadas em trazer o melhor para a quermesse. São quantas barracas? São 15 barracas, 16 com a do bloco. Ô Breno, a ideia de fazer, quando você teve esse lapso assim, que veio essa ideia, foi com essa coisa saudosista assim, de juntar todo mundo, porque você viveu isso aqui no BNH. Nova Lima tem essa coisa de bairros mesmo, de convivência social e tal. Quando você chegou no Oswaldão, você pensou, agora eu estou meio isolado aqui, deixa eu arrumar um jeito de juntar essa turma. Foi mais ou menos por aí? Pois é, Beto. O Nova Limense, ele é amante do carnaval, né? Então a gente gosta do Bloco do Sujo. Quem nunca cantou aí, Barracão de Zinco, é sempre bom participar desses eventos, e eu sou mais um amante do carnaval. Em um churrasco, como a própria Bruna diz, um churrasco de inauguração do nosso prédio, surgiu a ideia. E aí o porquê Unidos pelo Oswaldão e não só o Oswaldão? É justamente para a gente unir os vizinhos. Temos o Augusto da nossa equipe também junto com a gente. Vale lembrar que somos todos voluntários, tá? Sem fins lucrativos, como a Bruna própria diz. O Augusto, ele é do Rosário. Temos o Daniel, temos pessoas que vieram do Retiro. Então, por que não unir toda essa turma em prol do bairro? Para a gente dar a oportunidade para as crianças e adolescentes do bairro poder contribuir e poder participar da sociedade como um todo. A quermesse é só mais um projeto do Oswaldão. A gente tem vários projetos em andamento. A gente está aí para fechar uma parceria aí nos próximos meses aí para estar dando aula de percussão. Por que não trazer os adolescentes para tocar no bairro? Porque a gente precisa de, às vezes, desembolsar ou realocar o recurso do bloco para pagar um músico ou pagar uma banda, sendo que a gente tem a oportunidade de estar ensinando os adolescentes a tocarem no bairro. Então é só mais um projeto que a gente está prestes a firmar. A gente conseguiu essa semana a parceria da Anglo Gold com o Lacre, e ela tem um projeto já aí com outras empresas, né, que trocam os lacres em cadeiras de rodas. Então, assim, o objetivo principal foi unir o bairro. E para isso foi criado o Bloco Unidos pelo Oswaldão. A partir do bloco foi necessário a gente estar fazendo as feiras, que assim é muito interessante, que em Nova Lima, como você próprio disse, a gente tem muitas feiras em Nova Lima. Temos aí a cerveja artesanal do Boa Vista, que é um grande exemplo. Bom Será. A gente tem lá a Experimente, no Jardim Canadá também, que é um excelente evento. A gente tem aqui no próprio BNH uma feira que assim tem muito parecido muito com o que a gente faz. A gente pega as melhores práticas de todas essas feiras e, por que não, trazer também para o nosso bairro. Então, assim, unir o bairro,
proporcionar para as nossas crianças, adolescentes, o que a gente puder de convívio junto na sociedade. A ideia é trazer essa eu sempre coloco eu até dou uma forçada de barra nesse sentido, porque nós tivemos uma geração privilegiada. Eu acho que a sua, talvez, essa geração aí, tenha sido a última que vai ter esse convívio, assim, mais pessoal mesmo, de um amiguinho com o outro. Você vê os meninos, eu estava um dia vendo o Fred, foi buscar a filha dele, fica o dia inteiro na escola, né? Sua filha e os filhos. Então hoje fica o dia inteiro na escola. A ideia talvez tenha sido partido disso aí. Eu vivi muito isso e eu acho que passar isso também para a criança seria interessante, né? Eu não participei, eu já peguei o final daquela época cultural de Nova Lima, onde que a gente tinha aí o Centro Ideal muito forte. A gente tinha Aurilândia, a gente tinha centro, a gente tinha a sede do Retiro e várias outras atrações na cidade para a própria juventude. A gente tinha a gincana do Centro Ideal para a juventude, as crianças já começavam a entrar. E aí houve a necessidade, eu tenho uma filha pequena, a Bruna, o Fred, a gente houve a necessidade do porquê não proporcionar para a juventude, para nossas crianças, já ter um convívio dentro da sociedade. Exemplo, a gente na Copa do Mundo, quem nunca pintou rua em Copa do Mundo, né? Isso aí, assim, a gente lá na reunião do Unidos do Oswaldão falou assim, gente, vamos pintar a rua. Vamos colocar nossas crianças para estarem pintando a rua. Isso aí faz parte, isso aí é bom, é conviver em sociedade, faz parte, isso vai ser relembrado durante toda a vida dessas crianças. Então, assim, poder proporcionar para essa turma que está chegando esse tipo de ambiente familiar, eu entendo como essencial, entendo como necessário e, assim, o nosso agradecimento aos parceiros, tanto público como privado. Sem eles, com certeza, pode falar os nomes, não tem problema não. A gente tem aí, para a Quermesse, a gente tem a distribuidora Leco, meu muito obrigado. A gente tem a CNT Fiber, a gente tem Pitstop, Ciro Calçados, todos, Chocofestas, temos aí um apoio da prefeitura, temos tudo isso faz parte do bloco e faz parte do convívio com a sociedade. Assim, é muito importante. E assim, eu acho que as empresas que nos apoiam, as pessoas que estão atrás disso, elas estão de parabéns, porque a gente precisa disso, a gente precisa de tirar essas crianças assim, dessa mente vazia e levar ela para a sociedade, levar ela para conviver, levar ela para brincadeira. Por que não brincar de bente altas? Aposto que você já brincou disso. Vamos fazer um campeonato de bente altas? Por que não? De brincadeira em brincadeira você aprende a fazer muita coisa. Você aprende a fazer muita coisa. Então, assim, a ideia principal do bloco é justamente essa. É unir o Oswaldão e proporcionar para a criança, para a juventude, não só também para os adultos, um ambiente familiar. Assim, a gente conta e convida todos de Nova Lima, pode ir prestigiar, estar presente, porque serão todos muito bem-vindos. Deixa eu pular aqui para a Ana aqui. Vamos fazer um recorte nessa conversa, né, Ana? Ana. Mas está ótimo. Está ótimo, a conversa é boa, né? Estou feliz de ouvir isso. Rola feira, convivência social, cerveja, hein? Carnaval não tem jeito, né? Ana, tem que ter o convívio social para poder conversar. Sim. Para que serve a voz se a gente não tiver o convívio social? Já está convidada para vir aí. O lugar lá é muito bacana, viu? Ana, qual é a função hoje da fonoaudiologia num mundo tão moderno e tão corrido que a gente, né, que as pessoas estão ficando cada vez mais estressadas também? Então, às vezes, pega um karaokê, aí tá bebendo, enche a cara, pega um microfone, vai cantar, começa a berrar, aquela confusão toda e tal. Quais os cuidados que a pessoa precisa ter com a voz? Bom, a fonoaudiologia, Betão, é uma ciência que abrange todo o processo de comunicação do ser humano, além de algumas questões relacionadas à alimentação também. Mas pensando em comunicação, a gente tem a fala, que envolve a articulação, a motricidade da pronúncia dos sons. A gente tem a linguagem, que é a capacidade que a gente tem de aprender a usar a língua no relacionamento mesmo. Sim. Fazer com que sejamos compreendidos, né? E a voz, ela é o canal para isso acontecer. Porque sem voz a gente vai se comunicar por gestos ou leitura labial. Então, eu falo que a voz, ela é a principal ferramenta que a gente tem para relacionar e para
produzir no trabalho também. É claro que uma pessoa que não tem voz perde, inclusive, né, as pregas vocais por uma série de motivos. O principal, o câncer de laringe, que é importante a gente frisar aqui, é que ela não vai se relacionar. Claro que não. Mas é que ela é o meio mais ágil que a gente tem. Né? E é uma ferramenta no mercado de trabalho muito valiosa. Não só para os profissionais da voz. Você é um profissional da voz, faz aqui uma apresentação. Sim. Eu não sei a profissão do Breno, da professora. Bruna, aqui, ó, professora. O tempo inteiro. Mais uma. Não, eu sou engenheiro. Pois é. Também. Ainda assim, Breno, eu tenho certeza que você usa muito a sua voz no trabalho. Uso sim, com certeza. É claro que a gente tem as pessoas que são profissionais da voz, ou seja, elas usam a voz para ter uma remuneração. Sim. Mas todos nós usamos corriqueiramente, cotidianamente, em todos os nossos momentos. Então, qual é o objetivo de se cuidar da voz? É fazer com que essa ferramenta continue funcionando a seu favor. Sim. Né? Então, tem alguns cuidados. Em abril, a gente tem o Dia Mundial da Voz, a gente veicula muito esses cuidados para a população conhecer os riscos de usar mal a voz. Karaokê, super divertido. Eu adoro karaokê. Mas a gente vai ali cantar como amadores. Cantamos intuitivamente. A questão aqui não é ser afinado ou desafinado. É como a gente usa a voz naquele momento. Em geral, a gente está animado. Quer cantar alto, apesar de ter um microfone. Então, a gente faz uma coisa que chama abuso vocal. O abuso vocal é: tô ali cantando, não vim, ainda mais se eu bebi uma cerveja, vou embora para casa. No dia seguinte, eu acordo assim, né? É igual eu, hoje tomei roupa. Foi pro jogo. Tá vendo? É outro ambiente onde a gente faz muito abuso vocal. Porque é lógico, você tá ali na torcida, você vai gritar... Tenso, né? Fez o gol, você grita. Não fez o gol, você grita também de raiva. E a gente carrega a voz da gente com muita emoção. A voz é emoção. Sim. Então, a gente comete abusos, claro que não intencionalmente, mas porque a gente está ou se divertindo, ou torcendo, ou professores falam muito. Tem professores com carga horária muito alta de trabalho, né? Porque tem uma regra que você só pode dar 4 horas de aula seguidas numa mesma escola, mas aí o professor, por causa da remuneração, ele dá 4 horas em uma escola, sai correndo, dá mais 4 na outra escola. 4 horas e meia, no meu caso. 4 horas e meia. Então, essa carga horária dobra. E é o caso mais comum de professores com alteração na qualidade vocal. Por causa cientificamente desse é comprovado, você pode ininterruptamente 4 horas, você uma aula e tal, isso aí, depois você tem que dar um período de quanto tempo? Isso está na lei trabalhista. Sim. Por isso que as escolas não podem contratar o mesmo professor para dar aula de manhã e à tarde, por exemplo. Né? Tem que ter um número de horas de descanso para você poder dar aula de novo. Então, por exemplo, se eu dou aula à noite, eu tenho que descansar a voz 14 horas antes de entrar em sala de aula de novo. Então, se eu dou aula até 10h30 da noite, eu não posso estar em sala de aula às 7h15 da manhã, por exemplo. Porque não dá tempo de ter essas 14 horas de descanso. Dentro da mesma escola. Sim. Eu friso isso porque existe a lei, mas muito por causa da remuneração, a maioria dos professores dá 2, 3 aulas. Né? E como é que essa coisa do câncer nas cordas vocais, da laringe, e o que provoca isso, além da questão genética, tem algum outro abuso que pode acometer esse tipo de doença? Sim. A campanha começou, a gente chama de campanha da voz, começou no Brasil por causa do índice elevado de câncer de laringe que o país tinha. 3 anos mais tarde, já tem 19 anos a campanha, por causa do sucesso e a redução desse índice, virou a campanha mundial da voz. É o Dia Mundial da Voz. Partiu do Brasil, um grupo... principalmente em São Paulo, mas da Fundação Otorrino, junto com a Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz. Então tem gente, lógico, do Brasil inteiro, todo mundo se envolve, fonoaudiólogos e otorrinos, principalmente, cirurgiões de cabeça e pescoço. E a gente
faz sempre triagens gratuitas e, fundamentalmente, a orientação à população. Então, quais são os principais fatores e por que o Brasil tinha tantos casos de câncer de laringe? A associação de fumo e álcool. Então, o álcool, ele, como eu falei, é diferente. O caminho onde passa o alimento, a bebida, e o caminho por onde passa o ar. As cordas vocais estão no caminho do ar. Mas a gente tem uma coisa que chama refluxo gastroesofágico. Pode ter, né? Mas com a vida estressada, a maioria das pessoas, quem não teve, um dia vai ter, provavelmente. O conteúdo do estômago volta. E como tem uma região que é de ponto comum entre a alimentação e a respiração, esse refluxo ele pode cair e pingar na prega vocal. Né? E isso é ácido, porque o suco gástrico é ácido. Se você bebeu, vem o ácido mais o álcool. Sem falar no fumo, que é direto na via aérea. Então, o cigarro ele tem um filtro, mas ainda assim a gente sabe o tanto que é lesivo. Tem gente que fuma cigarro sem filtro. Se a gente for pensar nos... Hoje está voltando cigarro de palha, né? Está todo mundo voltando a fumar cigarro de palha. Que não é bom, porque não tem filtro. Né? E está passando ali no trato vocal. Então, a associação de fumo e álcool é o principal fator. Tem outros fatores, né? O estresse, vinculado com uma genética, uma predisposição, só o fumo, só o álcool. E atualmente cresceu muito o diagnóstico de câncer de laringe, câncer de boca e de laringe, por causa de HPV. É legal falar isso, porque isso é uma novidade, até a gente trabalhou isso esse ano nessa campanha. Né? Tem se descoberto também alterações na mucosa da prega vocal que podem evoluir para um câncer de laringe, né? Por conta do vírus, do papilomavírus humano. Então, a prevenção, não tem jeito, ela é holística. O corpo humano, ele é um todo. A gente não pode pensar exclusivamente em só um ponto. Né? Bom, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. O papo está ficando gostoso aqui. E agora eu vou substituir, vai entrar o Daniel aqui nessa conversa, que a gente poder falar um pouquinho também de feiras. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão. Nova Lima e você. Desde o final de 2017, a Prefeitura está atualizando de forma participativa a base curricular com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do ensino infantil e fundamental. Esse currículo foi discutido em diversas reuniões com a equipe pedagógica e agora com todas as instituições de ensino de Nova Lima, que participaram do Encontro Municipal do Currículo de Minas Gerais. Estamos felizes em compartilhar com os servidores da Secretaria de Educação a construção do novo currículo de Minas Gerais. Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular, nós podemos apresentar todas as mudanças à comunidade escolar. A elaboração do currículo de Minas Gerais conta com as seguintes etapas: consulta pública, encontros municipais, consolidação e finalização da proposta e encontros regionais para a entrega do currículo final, que servirá de base para todo o Estado. Esse encontro foi um importante passo para a construção do currículo de Minas Gerais. Nova Lima está participando com professores e educadores de ensino fundamental e educação infantil, onde a gente discutiu os objetivos de aprendizagem e as capacidades que vão nortear o nosso trabalho pedagógico na construção do currículo de Nova Lima. Fala, cidadão! Foi uma experiência muito enriquecedora, Foi muito gratificante para a gente poder participar da construção do currículo da nossa cidade. Trazer aqueles anseios que a gente tem em sala de aula, aquilo que a gente vê que faltava ter ali no currículo, a gente tem essa oportunidade de estar acrescentando ali no nosso currículo. Então acho que foi uma experiência muito boa, muito válida. Ficamos muito felizes. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio
Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Bom, de volta com a Cultura Geral, eu falei assim, vou voltar com o Dandan. Eu falei, nó, já de cara! Mas é bom voltar com ele, porque eu acho que ele é um grande entusiasta dessa coisa da convivência social, né? Nós já cansamos de ir para jogos do Cruzeiro junto, já fizemos outras coisas juntas, assim, de relacionamento humano, de passear e tal. Eu acho que isso é muito legal e trabalhar isso é uma coisa muito bacana na sociedade brasileira. Dandan, reunir em feira é sempre muito bom? Boa noite. Obrigado, Betão, por estar presente aqui, a todos que estão nos... Fred está nos bastidores, aí depois eu vou com ele aqui, né? Muito obrigado pela oportunidade aí. Na verdade, é assim, eu gosto muito de participar com eventos, principalmente na cidade aí, para promover a cidade. A gente vem com várias ideias aí. Foi um convite de Breno, Bruna, para a gente participar desse projeto aí. E somos voluntários, todos voluntários e com muitas ideias para propor, para desenvolver. Que o bairro é jovem, nós somos um grupo de moradores jovens com muitas ideias e acho que o desenvolvimento do bairro, além dos eventos, do lazer, das festividades, mas também tem o intuito de provocar o desenvolvimento próprio do bairro em si. É um bairro novo e a gente conseguir melhorias para o bairro, para quem convive, vive lá dentro do bairro, e não só festividade, mas também ter um lugar de melhor para viver, né? Um bairro de convivência melhor entre os vizinhos, entre a comunidade, mas também ter todas as infraestruturas adequadas para que todos possam conviver de forma adequada. Ô Bruno, como é que vai ser o carnaval desse ano? Olha, Betão, a gente já está providenciando o abadá, que tá lindo. Vai mandar para cá para a gente poder divulgar. Já assim está até à venda. Já está à venda, já? O abadá, nós temos um Instagram. Quem quiser nos seguir no Instagram, Bloco do Oswaldão. E o abadá será à venda. Na quermesse vai ser o dia de divulgar o abadá e o Carnaval 2019. O nosso bloco sai na segunda-feira de Carnaval. É um bloco infantil que começa de manhã. E nas outras nos dois últimos carnavais que tiveram, quem comprou o abadá ganhava cerveja durante o trajeto. Então, para a turma, era uma alegria a hora que a gente começava a distribuir cerveja. Você imagina? Um bloco de carnaval que não tem fim lucrativo nenhum, deixar claro, né, Dandan? Vocês estão frisando muito isso aí, tá? O dinheiro que sobra, a gente compra cerveja para dar para a turma. Então, é muito legal. Sabe, cada ano vem aumentando o número de pessoas. Sabe? Então, fica ligado lá no Instagram do Mas tem que divulgar aqui também. Sim. Não, o Fred vai fazer matéria com certeza. Vai ter que mandar o abadá pra cá. Com certeza. Você manda o abadá e aí eu ponho o abadá e vou beber cerveja depois. Muito bem. Vai ser muito bem-vindo. Viu, Betão? Lógico. Porque o nosso, como você bem falou, qual que são as ideias? A gente tem muita ideia, sabe? A gente procura colocá-las em prática. Então, essa questão... Eu já acompanhei o Dia da Criança. Lá tem festival, acho que final de ano. Teve algumas, tem um monte de feiras. Colônia de feiras, parece que teve também, não teve alguma coisa assim? A meninada fica jogando bola na rua. Essa semana da criança, em parceria com a Chuim, da Chucacá, nós vamos fazer um piquenique com uma roda de música infantil, de musicalização infantil. E uma das nossas ideias, que a gente não gostaria que o nosso bairro, que é assim, de 80% de prédios, não tem muito isso nas cidades grandes. Eu nem sei quem é meu vizinho do lado. Não tem essa conversa? Sim. No Oswaldão não tem isso. Nós procuramos, sabe, sempre estar em contato com os vizinhos, né? Não só do mesmo prédio, mas dos prédios vizinhos. Tem aquela envolvimento. O envolvimento. Lúcio participa desse do Lúcio Polícia? Também. Lúcio parece que é da associação, sim, né, Sim, Parque de Segurança. Esse envolvimento entre os outros prédios é muito bacana. Lá no nosso prédio, os dois únicos comércios do bairro o Empório Agrado e a Padaria Doce Mel. Na inauguração a gente foi, sabe, a gente
sempre divulga, é uma forma deles participarem da quermesse, dos eventos que a gente faz, de promover o estabelecimento deles. Sabe? Então essa parceria é muito bacana. Sabe, a gente pede no grupo, nós todos fazemos parte do grupo do bairro, das redes sociais do bairro, e a gente pede, o pessoal coloca um lembrete aí na portaria, que vai ter quermesse, né, que vai ter a roda de música, sabe? Nós vamos assistir jogo lá na padaria, vem com sua bandeira. A gente sempre faz esse movimento para estar junto de outras pessoas, das crianças terem essa oportunidade de convivência. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que eu acho que é muito bacana. Essa ideia de fazer esse movimento todo também está relacionada a tirar os meninos um pouco também dessa vida tecnológica, essa vida mais de rede social, tirar ele um pouquinho disso e trazer ele mais para o mundo mais real? Com certeza. Tá ligado a isso? Sabe? Eu, como mãe e professora, eu vejo o estrago que tem feito, né, na vida das crianças, esse vício, eu posso até chamar de vício, sabe, com o telefone, vai chegando, eu quero ver vídeo, tem muito mais coisa bacana para fazer do que ficar vendo vídeo no celular, do que ficar dentro do apartamento, né? Então, isso é muito bacana lá no bairro. Essa convivência entre as pessoas dos outros prédios, das crianças dos outros prédios. É lindo a hora que a gente passa na rua, tá a meninada chutando bola na rua. Os meninos, na época da Copa, fizeram questão de reacender a tinta, né? Fazendo a marcação de um campo, de uma quadra lá para eles. Eles ficaram muito agradecidos. O próximo assunto nosso vai ser, nós vamos falar um pouco mais de cultura, que eu acho que é importante para isso. Mas deixa eu perguntar para a Ana aqui antes. Ana, como é que está a incidência de câncer aqui em Belo Horizonte? Assim, tem muitos casos, essa questão do frio envolve também, está envolvido isso, bebida gelada, como é que é essa relação, a relação do meio ambiente com a voz e com essa questão da saúde oral das pessoas? Belo Horizonte é campeão nessa coisa? Não, né? Eu não tenho esse dado aqui de cabeça para te dar, como é que é Belo Horizonte em relação ao Estado, ao Brasil, até ao mundo, né? O que eu sei do global é que a gente reduziu muito o índice e esse último dado, que é relevante desse ano, como que aumentou o índice de câncer de laringe por conta do HPV. Mas não é que não aumentaram os casos, é que diante do diagnóstico observou a relação né, do aparecimento com o vírus, papilomavírus humano. Mas o frio não tem nada a ver com o câncer de laringe, né? O câncer é um crescimento inadequado de células desencadeados por algum fator químico, né? Vou chamar de químico, mas danoso. Sim. Como o fumo, o álcool, o vírus, né? Que desencadeia. Mas todo mundo tem que ter uma predisposição. Tá? Tem algum tipo de lesão que pode ser provocado nas cordas vocais? Por exemplo, o calo nas cordas vocais. Ele é provocado pelo abuso abuso e mau uso. Então, o abuso, como eu falei, o grito, um excesso lá no futebol, no karaokê. Mas um professor, por exemplo, que dá muitas horas aula por dia, sem uma técnica, sem um trabalho de resistência vocal, ele pode desenvolver um nódulo. Antigamente era pior, porque as salas de aula eram com giz, muito ruidosas. Hoje consegue um tratamento melhor, não todas as salas, óbvio, mas pelo menos você já tirou o giz de sala de aula com aqueles quadros brancos e a caneta, né? Mas pessoas que falam muito e muito alto, cantores, advogados, pastores, padres, pessoas que usam com muita intensidade a voz e com muita frequência, tendem a desenvolver um nódulo. O nódulo é um calo, igual a gente faz calo no dedo, escrever, no sapato, é um espessamento da mucosa que gera uma voltinha, igual um calo mesmo, visível, tá? Tem gente que faz muita força no lugar errado. Então, antes do calo, pode ter aparecido o que a gente chama de fenda. As cordas vocais, elas ficam abertas. Logo abaixo da prega vocal está a traqueia, os anéis de cartilagem da traqueia. Então, a função primordial das cordas vocais não é falar, é proteger via aérea.
Tanto que quando a gente engasga, a gente tosse. Sim. Na tosse é um encontro brusco da prega vocal para expulsar a água, o alimento que foi para o buraco errado. Né? Sim, A gente brinca assim. É. Essa é a principal função, a primordial função das pregas vocais. Mas o ser humano descobriu que podia usar para produzir som. Né? Então, quando a gente faz um movimento brusco ou fecha com muita força em um determinado lugar, porque essa região tem uma musculatura que é mais forte, a gente acaba fazendo um nódulozinho aqui. Mas antes vem uma fenda. Né? Então, para a gente falar, ela tem que estar totalmente fechada. A gente produz um som de ótima qualidade. Sim. Se abre aqui um pouquinho, escapa. Então, a gente chama de soprosidade. É aquela voz um pouquinho mais até charmosa. Tem mulher que usa. Né? Mas isso não é saudável. Porque a gente não está usando totalmente as pregas vocais fechadas, cooptadas. Abriu aqui, está saindo sopro, fisiologicamente o seu organismo fala, peraí, tem que fechar. Só que essa musculatura aqui está fraca. Aí fecha onde está mais forte. A tendência é de formar um nódulo ali. Entendi. É o mais comum. Tem né? algum exercício que pode se fazer para a voz assim? Sim, os exercícios universais, a maioria das pessoas até já conhece, é a vibração de língua. Muita gente usa como aquecimento vocal antes de entrar em sala de aula. Quem canta, toca, conhece a vibração de língua. Né? Com suavidade, nada é com força. Eu falo que falar tem que ser no conforto. Se você está sentindo desconforto para falar ou cantar, está errado. É o primeiro sinal de alerta. Antes de aparecer uma rouquidão, uma alteração na qualidade da voz, um desconforto já está te dizendo que tem alguma coisa que não vai bem. Né? Então, esse é o primeiro sinal. Depois disso, é você observar se está, por exemplo, rouquidão por conta de um resfriado, por conta de uma sinusite. Essa rouquidão ela dura em torno de 3 dias, depois ela começa a voltar ao normal. Rouquidão que dura mais de 10 dias está errado. Tem que ir no otorrino que tem alguma coisa que não é dentro do natural nas pregas vocais. Pode ser de um micronódulo, pode ser uma fenda, pode ser um edema, está lá mais inchadinha a corda vocal, porque, vamos lá, você trabalha aqui num ar-condicionado gelado, o ar-condicionado resseca. Então, hidratação é um cuidado fundamental também para a voz. Então, Dandan já até pegou água. Aí, ó, isso aí, Dandan. O ar-condicionado resseca, ele tira também a lubrificação da prega vocal. Então pode ir irritando, machucando, até isso. Puxar a orelha de Fred, que o programa faz programa de 1 hora, ele não põe água aqui para beber, tem que puxar a orelha dele. Fred, pode deixar sua canequinha. Tão bonita essa caneca, eu adorei. Mas é isso, a gente precisa hidratar muito o corpo humano. Você falou do tempo frio. Tempo frio é crítico para muitas pessoas que são mais sensíveis ao frio. Porque em Minas Gerais, especialmente Belo Horizonte e Nova Lima, a gente tem um clima muito seco, junto com o inverno. Sim. Então é frio e seco. Frio e seco. A gente precisa aquecer esse ar também. Né? Você tinha me feito uma outra pergunta e eu embolei aqui. Não, era dos exercícios. Assim, tem alguns exercícios. Você faz quais os exercícios? O mais comum é a vibração de língua. E aí é porque eu fui no conforto. Tem que ser suave. 1 minutinho, você já consegue perceber a diferença que isso faz. Dá uma suavidade, a voz sai mais fácil, sai mais alta, sai mais limpa, né? Esse é um exercício universal que a gente pode indicar. Agora, a gente tem que lembrar que a voz, ela está saindo daqui. Mas se eu tiver um anteparo aqui, minha voz também não vai sair tão bonita. E às vezes o problema não é na voz, é porque eu não abri, não articulei tão bem os sons com a minha boca. É diferente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É mais fácil para você ouvir quando eu articulo melhor. Porque aqui tem um anteparo que impede a saída do som. Então, articular bem, acho que são os cuidados, a gente chama de higiene vocal, inclusive, né? A gente escova o dente todo dia, toma banho, cuida do corpo como um todo, faz ginástica, para ter uma boa saúde. A gente tem que cuidar da saúde vocal também. Sem sombra de dúvida. Dandan e Bruna e Ana, para a gente encerrar o programa, como é que vocês viram
eu acho que tem muita importância isso que eu vou falar, porque essa ideia de juntar todo mundo tem muito a ver com a ideia de manter uma cultura e criar novas culturas, né? Cultura é aquilo que se desenvolve ao longo do tempo, né? E eu tenho um assunto que eu não deixo morrer aqui, que eu tenho tratado com todo mundo, foi a queima do Museu Nacional. Como é que vocês viram isso e como é que vocês viram a importância de não deixar morrer essa ideia cultural das crianças, por exemplo, vocês que já têm filhos, né, que todo mundo, eu não tenho filhos, mas todo mundo aqui tem filhos, então, como é que trabalha essa questão cultural e como é que envolve isso também dentro desses projetos seus de quermesse, de feira, de comunhão social ali na convivência social das pessoas? Bom, eu acho que foi um atentado, um acontecimento, né? Isso aí foi uma perda patrimonial histórica para a humanidade. Não se sabe o tamanho ainda absurdo do prejuízo que foi acontecido aquilo. E eu acho que hoje em dia a gente tem que trabalhar, aprender com tudo que tem de história para a gente evoluir no futuro. Então, todo aquele trabalho, todo o conhecimento que tinha aquela história, então a gente aprende com aquilo para evoluir, seja na nossa espécie, seja nas nossas vidas, nossos relacionamentos, enfim. Então, todo aquele conhecimento que estava no museu, aquilo ali foi perdido. E agora é um processo de reestruturação, de reconstrução novamente, é um retrabalho que é feito e que dura para muitas e muitas gerações aí. Bruno, como é que você vê esse lado didático da coisa, como é que você vê essa coisa de trabalhar essa questão do pertencimento das crianças com a nossa identidade cultural? Né? Ô Betão, eu costumo dizer que a educação, assim como a história, é cíclica. É muito comum a gente dizer, nossa, esse texto é tão atual, às vezes o texto, o artigo foi escrito há muito tempo atrás. Então, como o Dandan falou, a perda foi irreparável, sabe? É como se fosse, apagasse da memória, da história, né? Tudo que foi, até hoje, né? Tantos anos de pesquisa, né, foi muito mostrada a tristeza daquelas pessoas, sabe? E para as crianças é muito importante a gente não deixar isso, né? A questão de visita ao museu, né? Vai até um recadinho para as mães. Visitar o museu, visitar a biblioteca, sabe? Atualmente a Biblioteca Pública de Nova Lima foi reinaugurada, que ela estava fechada, ficou fechada durante muito tempo. Isso, uns 6 anos, eu acho. Foi assim uma perda. Porque aberta precariamente, fechada é a mesma coisa. Né? Então agora, com a reabertura da biblioteca, eu acho que Nova Lima ganhou muito, sabe? Levem as crianças a museus, a biblioteca pública, mostre para elas que livro não é só digital, né? Tem crianças que não sabem, não conhecem. Né? Nas Ainda escolas, mais nesse mundo digitalizado que a gente está vivendo, né? Nada contra, tá? Hoje em dia a gente vai na igreja, até a Bíblia é digital. Nada contra. Eu acho que a tecnologia bem usada, ela sempre é muito bem-vinda. Mas não deixar perder a história, né? Tanta coisa aconteceu pra gente chegar aqui, né? Onde a gente está hoje. Então é isso. Ana, como é que você viu essa perda, né? Que a gente fica até meio de luto, assim. Quando pegou fogo, você fica assim, inacreditável. Num país igual o Brasil, não conseguir destinar R$1,5 milhão de reais, né, para cuidar de um museu por ano. Né? Não, é inacreditável. A Bruna falou, é uma perda irreparável mesmo. Aquilo não volta mais. E o que eu posso dizer é o seguinte: um povo que não tem história, ele deixa de existir. Então, e a maioria das histórias que você ouviu da sua avó, que ouviu da mãe, ou seja, a sua história como Betão, ela não começou quando você nasceu. Começou muitos anos atrás. Porque essas histórias, elas são contadas, recontadas, e você vai continuar contando oralmente.
o museu, a biblioteca pública, a escola, esses encontros de socialização que vocês estão fazendo, eles fazem uma transferência cultural por meio da oralidade. Porque o dia que eu visito um museu, a Bruna não foi, mas o dia que eu encontro com a Bruna, eu vou contar para ela o que eu vi ali. É claro que ela pode não ter visto, mas eu estou aqui contando para ela parte de uma história. O dia que eu entrei no Louvre, na área onde tem os principais pintores franceses renascentistas, eu não entendi, eu tive uma sensação, uma emoção muito diferente, peculiar. Mas eu tive vontade de chorar, e não era de tristeza. E eu fazia análise na época, eu levei isso para minha terapeuta e ela falou assim, Ana, porque essa área do Louvre, ela é a área que conta a história da humanidade, por meio das pinturas. Você teve a sensação do que a humanidade viveu com as guerras, porque isso tudo está retratado nas pinturas. Então, olha como que um museu, uma imagem, é capaz de transferir emocionalmente para o reconto de onde cada um de nós veio. Né? Sim. Então, a Bruna talvez conheça, tem uma historinha que minha filha leu na escola esse ano, chama O Mistério da Feiurinha. Para mim, esse texto é incrível. Por quê? São as princesas. Branca de Neve, Chapeuzinho, né? Os personagens que a gente conhece. E cadê a Feiurinha? A Feiurinha sumiu. A Feiurinha era uma princesa. Não existe princesa feia, né? Nos contos de fadas. Aí, quando a Branca de Neve e a Chapeuzinho Vermelho começam a conversar, o que elas descobrem? Ninguém contava mais a história da Feiurinha. Por isso ela deixou de existir. Todo mundo conta a história da Branca de Neve. Todo mundo conta da Chapeuzinho. Há quanto tempo a gente escuta essas histórias? E elas continuam sendo recontadas. E a Feiurinha sumiu. Porque ninguém mais conta a história da Feiurinha. Então, acho que a gente tem que pensar como repertório cultural a partir da nossa própria história. Sim. Né? Então, como que a gente reconta a própria história para quem nos acompanha? Né? A Bruna citou a igreja aqui. A Santa Ceia, ela é isso. Quando Jesus Cristo fala, fazer isso em minha memória, há 2018 anos a gente está revivendo essa história. E não precisa ser na comunhão na igreja católica, por exemplo. Né? Cada vez que você senta com seus amigos, nessas reuniões sociais, nessas feiras, no bloco, você na sua casa, quando você recebe ou é recebido, a gente está repetindo essa história. Né? Então acho que a gente tem que pensar nesse repertório cultural, oral, para manter quem somos. E eles estão fazendo isso belíssimamente. Maravilha. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Vai ficar uma dica de literatura aqui para vocês, que é Darcy Ribeiro. Antes eu vou colocar no Dandan ali, que tem que falar, mas o Darcy Ribeiro escreveu um livro que chama O Povo Brasileiro. Eu acho que a gente precisa nos entendermos como povo. E povo brasileiro, que é uma mistura de 3 raças, a africana, a índia e a europeia. É um povo novo, né? Um povo capaz de transformar e absorver a cultura. É o único povo do planeta que consegue absorver a cultura de todos os povos. Né? O judeu vai ser sempre judeu, o italiano vai ser sempre italiano, mas o brasileiro não. O brasileiro ele consegue ser universal. Então eu acho que ilustra muito bem isso que a gente está falando aqui, e o livro de Darcy Ribeiro é uma grande escola para a gente poder aprender a conviver com a nossa própria história e nosso pertencimento. Fala, Dandan, você tem algum recado para dar? Eu só queria agradecer a presença, a oportunidade de nós estar expondo, a gente expor esse nosso trabalho, mas também agradecer a equipe que a gente somou, que uniu lá para desenvolver esse projeto, a Bruna, junto ao Breno, o próprio Fred, o Léo Leles, o Netinho e o Emerson, que não puderam vir, além do Augusto Animal, lá do Rosário. Todos esses têm o papel de cada um envolvido no projeto, e agradecer também a todos os feirantes, conhecidos como oswaldinos. Né? Que legal. Os feirantes. Essa coisa do pertencimento. Pois né? São os oswaldinos que fazem acontecer a feira, e são eles que promovem
a gastronomia, o artesanato, o palco livre com os músicos que são voluntariosos também. E a todos que participam do bloco também, como o Breno tinha dito no bloco anterior, as entidades públicas e privadas que nos apoiam, e agradecer a todos que possam vir no domingo lá, a partir das 10 horas, né, na quermesse e participar. Vou ter que ir lá, né? Com certeza. Gente, o programa, quando é gostoso, se fica leve, não dá nem vontade de acabar, né? Com certeza. Gente, um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.